Bem-vindo no meu canal. Eu sou a Beatriz Barbie. Eu te ajudo a avançar na sua dinâmica de chama gêmeas. Te ajudo você a entrar para a fase da rendição, o que é tão importante nesse processo. Sem a rendição, não há salvação, não há união. Antes da união, você precisa passar um tempo na rendição. Então, neste momento, o que o momento está pedindo, né? Está pedindo para você resolver tudo que você precisa do seu passado, que ainda não foi resolvido, mas com pensamentos do presente, com a consciência do presente, com a consciência do seu eu de agora, com a sua nova versão. Não tem como você resolver mais pensando igual com aquele problema que ainda não foi resolvido, pensando na época que esses problemas ou esse problema entrou na sua vida. Se você detectou que ainda tem algo pendente, precisa ser resolvido nesse agora. E eu tenho visto muito isso. E eu tenho ficado ligada nisso. Eu peço para a espiritualidade, eu faço técnicas que me mostrem que ainda falta resolver isso. Ainda parecia que já tinha dissolvido aquilo, mas ainda não. Aí a hora que eu vou fazer a técnica, eu vejo, precisava mesmo. Então é você dar valor para tudo que a espiritualidade te mostra. Os sinais estão evidentes o tempo todo. Mas desde que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ou seja, que você esteja conectado com o seu eu sou. Senão você não entende. Senão você passa batido. Senão tudo você acha que não é importante. Sabe, assim, tudo você, por exemplo, aparece uma situação para você, uma mensagem, pela internet ou pessoalmente, ao seu redor, né? E aí você pensa, isso aí é IA, isso daí é sujeira na câmera, isso aí é um bichinho, é um inseto, nada demais. Só que você tem que ver por trás disso. Primeiro que, será mesmo que é IA? Será mesmo que é só um bichinho? Que é só uma sujeira? E mesmo que for, você tem que fazer a análise dos sinais que estão sendo mandados para você. Então, por exemplo, você pede para, vamos supor, se ele for a minha chama gêmea, que apareça um carro rosa. E aí aparece, mas não carro na rua andando. Aparece num lugar que você viu um carro rosa, numa loja de brinquedos, um desenho de carro rosa. Aí você fala, você deixa passar batido, você não dá valor. Mas você não pediu para vir um sinal? Mas você não soube fazer a leitura. Não necessariamente vai ser andando na rua que vai passar na sua frente. Então você tem que entender esses sinais. Mas para isso você tem que se aprofundar. Você tem que deixar de ser materialista. Você tem que aceitar mais o espiritual, o invisível. Porque tudo que está no material veio do espiritual, veio primeiro do invisível. Veio da onda, que vem antes da partícula. Veio antes. E não ao contrário. Então as pessoas têm muito hábito, eu vejo, inclusive, não só para quem é chama gêmea, no geral, as pessoas não acreditam, gente, não acreditam. Ou elas põem cunho religioso, ou elas, se não está na Bíblia porque não é. Quanta coisa que está na Bíblia que não é mesmo. E ela acredita, se não tiver, é porque é falso. Só que é o contrário.
Muitas coisas que estão na Bíblia é falso. E muitas coisas que é verdadeiro não está na Bíblia. Só que para isso você precisa estudar muito, você precisa meditar muito, que eu fui descobrindo aos poucos. Né? Eu mesmo lá no início eu questionei, mas a reencarnação não está na Bíblia. Mas não está falando na Bíblia que eu sou Deus em ação. Né? E às vezes está, mas está de uma forma diferente, de uma forma de difícil compreensão. Porque também não é para... já é feito pelos homens, para distorcer, para você não achar que você é Deus mesmo. Porque senão você começa a criar o que você quer, você começa a criar a realidade positiva. Eles não querem que você crie isso, eles querem que você se sinta pequena perante Deus. Eles querem que você tenha medo de uma entidade que está te castigando lá em cima. É isso que a Matrix quer. E eu fui sentindo isso dentro da igreja. Eu vendo o pastor falar, eu comecei a achar esquisito. Como que eu tenho que ter medo de Deus? Aquilo começou no meu coração. Nossa, é estranho eu ter que ter medo de Deus. Você só começa a sair dessa história na hora que você questiona. Você perde esse medo de questionar. Para de ser fantoche da Matrix. Né? Quando você vai nesse além do que está por detrás disso, você consegue fazer isso. Você consegue, mas você tem que dar uma destravada, porque senão você fica na boiada e você vai agindo de acordo. Se você fica na boiada, você vai agindo como a Matrix quer, que você aceite o que ela fala e cale a boca, engole e haja como eles querem, porque senão eles perdem clientes, eles deixam de vender remédios, o médico tradicional perde o cliente, a igreja perde seguidores, muitas pessoas, bilhões de pessoas vão deixar de ganhar o seu dinheiro quando você acorda. Que aí você vai se empoderando com as técnicas quânticas, você vai saindo do materialismo. Então você vai diminuindo e você vai tirando a mentalidade de que remédio cura. De vez em quando, precisa nesse momento, uma coisa aleatória, mas você deixa de ficar carregando remédio na bolsa, você deixa de falar que o remédio cura, você para você vai indo mais para os chás, para a natureza, você vai diminuindo até parar. É gradual, mas você não tem mais essa mentalidade que precisa comprar o remédio para ter em casa, para se prevenir que vai que, e se, você perde isso daí, porque você vai eliminando o medo, você vai dissolvendo esse medo. Eu lembro uma vez quando eu fui entrar no banco, que eu tive que tirar os remédios, tudo. Eu mesmo falei, nossa, quanto remédio que eu ando na bolsa. E até o guarda falou ali, moça, já que você tem muito remédio, leva, acho que é para guardar na caixinha, né? Que se quiser, guarda na caixinha, não sei o quê. Aquilo, você tem que aproveitar isso e falar, olha só, realmente, olha quanto remédio que eu ando, né? Tudo isso, você tem que fazer essa leitura, tem que te incomodar. Olha, não é para ficar andando com isso. Isso mostra que eu ainda não confio. Para que andar com tudo isso para prevenir, que é aí que você vai precisar deles. Quanto mais você anda com remédio, ou você tem muitos remédios em casa, principalmente no quarto, não é para ter remédio no quarto. Uma coisa ou outra, se tiver, é na cozinha. Mas se você dorme com aquele remédio, vai reverberando que você vai precisar utilizar aqueles remédios. Vai reverberando no seu inconsciente a hora que dorme. Então, eu fui parando com tudo isso. Fui organizando todas essas crenças, todas
esses objetos da casa, fui saindo da igreja, casamento, fui parando de me sentir culpada que eu tinha que ler a Bíblia, né? E fui achando o que realmente importa, o que é a verdade. Então, eu sou um fractal de Deus. Então, eu sou Deus. E quando a pessoa tem medo de achar isso, ela pensa que é muita ousadia você achar que você é Deus. Já ouvi isso também, 2 vezes. Uma foi de uma amiga minha, mas eu ainda não sabia não, tá? Eu que tava já querendo acordar, mas ainda não tinha acordado não. Já era lá atrás. E aí, é normal, a pessoa era católica essa. Mas eu vi católicos e evangélicos. E eu fui católica e evangélica. Eu fui batizada nas 2 igrejas. Então, eu sei que é possível sair disso. Mas você tem que se incomodar. Então, para você resolver os problemas que te apareceram lá atrás, que você ainda não resolveu, continua reverberando, você tem que querer saber. Você tem que querer entender por que isso ainda está na minha vida, mas agora com uma consciência nova. Se você for resolver com a consciência que você tinha antes, com medo, xingando, brigando com a pessoa, com a situação, com alguém, aí você não vai conseguir resolver, porque isso é pensamento do seu passado, é coisa velha. Você tem que resolver a coisa velha com a consciência nova. É isso que o momento está pedindo para você. Por tantas conjunções que a gente está vivenciando agora. Nunca foi tão forte como agora, gente. Por quê? Porque agora são conjunções de planetas que não estiveram nas conjunções lá no passado. Agora a gente está com Saturno e Netuno em Áries e acontecendo outras situações, outras conjunções. Entende? Precisava chegar nesse momento para isso que está acontecendo acontecer. Então é tudo sincrônico. Então você pode ver que toda a numerologia, toda a astrologia bate. Vai olhando vai estudando o que significa cada número e qual era a conjunção do momento, quando você estava, sei lá, casada, quando você entrou em dinâmica de chama gêmeas, quando você entrou naquele emprego, quando você saiu, o que estava acontecendo no céu? E qual era o seu número pessoal, seu ano pessoal? Tudo isso, eu já fiz várias vezes isso. Falei, olha, por isso que eu agi assim. Na época eu não entendia, porque eu não sou de fazer isso, mas eu tive a motivação do número tal para fazer tal coisa. E aí você vê, se eu não fizesse isso, eu não teria encerrado, ou eu não teria feito com que a pessoa encerrasse comigo. Olha, de novo o número ali, eu acabei de ver. 111. Eu vejo esse número toda hora, todos os dias. Né? É muito significativa lá na placa da rua. Então, aí você vai entendendo. Se você não agisse assim, tal coisa não teria acontecido. Só que agora você vai agindo com consciência. Você entregue para a espiritualidade aquilo que vem, você aceita. Olha, eu tinha que fechar esse ciclo. Você mesmo falou, quero encerrar, ou você fez a pessoa encerrar o ciclo com você. Isso precisa. A gente está passando por uma limpeza gigantesca. Então, quando a pessoa ou a situação sair da sua vida, você tem que saber que isso é libertação. Que não é para você ficar, ai,
Então eu não devia ter falado isso, porque senão, se eu não tivesse falado, a pessoa não sairia. Mas era para ser justamente assim. E às vezes tem situações que é temporárias, que a pessoa precisa sair por um tempo e voltar. Sim, mas tem situações e pessoas que é para sair definitivamente da sua vida. Porque tem coisas que não ressoam mais que a nova terra. E você tem que ser a nova terra. Você tem que pertencer, se você quiser ascensionar. Se você quiser se livrar de vez da terceira dimensão. Que não é fácil ficar em terceira dimensão. A terceira dimensão é a pior dimensão que existe. É ficar pagando boleto, é ficar com relacionamentos kármicos, é ficar no medo, culpa e apego. A terceira dimensão é castração. A terceira dimensão é situações e pessoas que vêm querer te tirar e você não percebe. Esse é o normal. E você normaliza. Normal pagar imposto de renda. E você não questiona nada. Então fica aí, pagando inconscientemente. O porquê que tem esse imposto? Fica pagando sem saber o porquê. Precisa saber o porquê. Se você não questionar, você continua fantoche do governo oculto, dos trevosos. E agora? Tantas pessoas comentando sobre o filme Dia D. Eu fui no primeiro dia assistir, dia 11 de junho. Uns falando para ir assistir, outros falando para não assistir, que vai ser chipado, que vai ser até abduzido. Eu tô aqui. Então veja, o que ressoa com você? Por que até espiritualistas falam para não assistir? Muitos falam para assistir, outros. Por que alguns que são espiritualistas falam para não assistir? Se eles estão trabalhando para a espiritualidade, você vai ouvindo e vai falando, o que ressoa comigo? Qual é a verdade? Eu já estava esperando esse filme entrar, já faz meses, tipo, acho que em março ou fevereiro, não me lembro. Eu já fiquei sabendo que ia ter esse filme. Eu já estava esperando para assistir. Eu até estranhei um monte de pessoas falando para não assistir. Ou então para ir muito protegido. Tudo bem, você pode ir bem protegida. Pode ir bem protegida. Vai com o japamala, fecha o campo, vai com as pedras de turmalina negra, mas não vai com medo. Porque na verdade todo dia eu já faço essas proteções, né? Todo dia eu já faço a oração de aquele trecho mais importante do São Miguel Arcanjo. Todo dia eu faço a mesa Metatronos para mim. Eu ando com as pedras, eu ando com cobre, com as pulseiras, principalmente essa pulseira aqui, a preta principalmente, que não é turmalina, ela é... eu esqueci o nome dela. É uma pedra difícil de achar. Sempre esqueço, Xunguita. Xunguita, ela é ótima para proteção nos dois sentidos, do campo, de coisas eletrônicas, né? Do Wi-Fi, dessas antenas HARP, mas também de energias negativas de pessoas. Então, de televisão, né? Das energias que saem da televisão, que vários restaurantes você entra tem a televisão. E se você tem que colocar cobre também. Então, eu coloco as próprias pirâmides ou cristais que tenham o cobre, que é os orgonites, né? Então tudo isso é proteção, mas não ficar com medo. É importante você assistir, por quê? Porque ali está mostrando a realidade do que vai vir agora. Então, gente, tem que entender o porquê que alguns, vê se ressoa com essas pessoas. Veja no seu coração o que ressoa com você, né? Que mesmo em 2026 ainda tem pessoas que vão tentar te puxar para baixo. Mas cabe a você ver. Por que não saber a verdade? Por quê? Né? E outra, qual é a forma
melhor forma de você analisar a pessoa, pela vibração dela. Quando a gente está muito no ego, a gente não entende. A gente no ego, a gente não consegue fazer leitura vibracional. Pra gente, ou é todo mundo ruim, ou é todo mundo bonzinho, ou aquela pessoa, né? Você não pode analisar, você tem que ver a vibração da pessoa. Por quê? Porque ninguém que veio pra Terra é bonzinho. Só que a pessoa que já tem uma limpeza no seu campo eletromagnético, ela já tá com mais valores. A que não fez, não. Então você tem que ver qual é a vibração da pessoa que está falando para ir e a pessoa que está falando para não ir. Essa é a análise que você faz. A fisionomia da pessoa, o jeito que a pessoa fala. Isso tudo é física quântica. Isso tudo está dentro das leis herméticas, a lei da vibração. Como que ela fala? Veja isso. Veja isso. Tem até astrólogos que fica desejando mal. Qual é a vibração desse astrólogo? Entende? Então, se a pessoa está desejando isso, mesmo que você veja, eu até vejo porque tem um propósito para eu ver. E aí eu consigo analisar por trás aquilo, por exemplo, que vai acontecer, e que ele não gosta que vai acontecer, e ele fica xingando. E aí você fala, se ele tá achando ruim, porque é coisa boa que vem. Você tem que fazer essa análise. Mas não ficar... Já passei também disso, claro. Mas não fica mais assim, tipo... Ai, por que ele fala assim? Porque você tem que ficar na sua verdade e não precisa ficar com medo. Entende? E você tem que fazer essas análises, gente. Porque não é só quem não trabalha para a espiritualidade que está do lado das trevas. Porque tem muita gente que não trabalha para a espiritualidade, mas já tem mais valores. Ela está dentro das leis, de como funcionam as leis, mesmo sem saber que as leis funcionam. Assim como tem pessoas espiritualistas que não estão dentro das leis. Tem das duas formas. Então você tem que fazer análise pelo seu coração, pelo aquilo que você já soube de física quântica, pelo que você incorporou das leis herméticas. Então, vai observando como a pessoa fala, o que a pessoa fala, o desespero do ego da pessoa. Tem que verificar tudo isso. Então é isso. Resolva as coisas agora, urgentemente, com a consciência nova que você tem hoje. Não deixe o medo mais te guiar. Fez sentido esse vídeo para você? Então comenta aqui embaixo para mim. Se inscreva no meu canal e deixe um like. Que assim mais pessoas encontram o meu conteúdo, encontram esse vídeo. Gratidão.